Então, pessoal, vamos começar, né? Hoje eu vou dar uma acelerada para ver se nós conseguimos constelar todos. Eu estava pensando que eu gosto de fazer uma palestrinha antes de começar. O que eu ia falar? Daí eu queria falar sobre as pessoas boas e as pessoas ruins. E nós conhecemos no dia a dia aí, aquela pessoa era tão boa e morreu. Aquela pessoa era tão boa e aconteceu uma desgraça com ela. E aquele que era uma praga, que era uma pessoa toda levada a casqueira, tá vivo, tá saudável ou tá no hospital. Pois é, para isso tem uma explicação. Tem uma explicação. E isso se chama coerência emocional. E para nós termos saúde, nós temos que ter coerência emocional. Hoje já se sabe que todas as enfermidades, elas são fruto de um trauma emocional ou de um conflito emocional que foi vivido isoladamente, um choque intenso na infância. Então todas as nossas enfermidades foram geradas na nossa infância. Ou por nós mesmos, ou pelos nossos pais, pela educação, foi lá que foi gerado um trauma emocional. E esse trauma emocional que a gente viveu, que vai desenvolver as patologias na gente, as doenças, as enfermidades, desde que eu estava na barriga da mãe até os seus 10 anos. A hora que nós mudamos, entramos na puberdade, cessou. Daí nós entramos em outra fase, então que daquele período para trás são os traumas, as situações que eu vivi que vão refletir no meu modo de ser e na minha saúde. Então, nós pensamos, nós hoje em dia se fala, se propaga sobre o pensamento positivo. Que nós devemos pensar positivamente para não sei o quê, para que as coisas virem para nós. E eu sei que vocês, muita gente faz esse exercício. Mas eu sinto muito dizer para vocês que não funciona. Funciona, mas não do jeito que as pessoas pensam. O pensamento positivo é um primeiro passo. Mas se você ficar só no pensamento positivo, não vai acontecer nada. Porque o que o universo entende e o que o nosso corpo entende são as emoções. É o sentimento. Então, se eu não tiver um sentimento naquele pensamento positivo, não vai dar resultado nenhum. Agora, quando eu tenho a emoção, mesmo que eu não queira, acontece. Porque é a única coisa que o universo quântico responde: as emoções. O nosso cérebro vibra numa determinada frequência, mas o nosso coração, que é o lugar onde está as emoções, ele é 30 vezes, eu não sei quantas vezes, não estou lembrado do número certo, mas superior ao cérebro. Então uma frequência mandada pelo coração, pelo sentimento, ela tem muito mais potência do que o pensamento positivo. E essa frequência emocional, ela é tão intensa que o universo inteiro responde. E você não precisa abrir a boca. Um filho entende quando a mãe ama ele e quando a mãe não ama ele. Não adianta ela dizer que ama, que ele sente e não vai ressoar nele. Uma planta responde
ao sentimento da pessoa. Se você é um jardineiro que vai lá e cuida com amor, com carinho, mandando energia, a tua planta cresce, fica bonita. Põe um sujeito lá que tem um sentimento negativo ou não tem aquela emoção, não produz nada, a planta vai acabar murchando e tem problema. Então a natureza responde às emoções. Então o pensamento positivo ele é bom porque eu ainda não tenho aquela emoção que eu preciso. Então eu começo a pensar positivamente, imaginar positivamente, daí eu vou desenvolver dentro de mim a emoção. Entendeu? Então, vocês prestem atenção. Tá junto. É. Não tem que estar junto, é o primeiro passo, é uma caminhada. É a criança que não sabe andar. Para ela poder andar, ela tem que primeiro aprender a ficar de pé e gatinhar. Esse ficar de pé, primeiro gatinhar e depois ficar de pé, é o pensamento positivo. Agora, para andar, tem que ter o sentimento. Daí a coisa funciona. Então, vocês prestem atenção no sentimento de vocês. No sentimento. Como que aquilo ressoa dentro de vocês. E, por exemplo, não adianta eu querer passar para o seu Pedro um sentimento de amizade que eu não tenho. Por mais que eu fale, que eu faça esforço, mas ele não ressoa. Porque eu ainda não tenho, mas se eu ficar exercitando, daqui a pouco eu começo a desenvolver. Então, para desenvolver sentimentos bons, o pensamento positivo é correto. Então, olha, estão juntos, sentimento e pensamento positivo. Não, depois que você tem o sentimento, não tem mais pensamento positivo, você já tem o sentimento. Entendeu? Você não precisa mais pensar. Eu não preciso pensar em você. Eu vejo você, eu sinto. Sabe? Eu vejo ela, eu sinto. Então não precisa ficar pensando. Então só que vocês entendem. Então para vocês adquirir um sentimento por alguma coisa que vocês querem, vocês começam a exercitar o pensamento positivo. Entendeu? Então primeiro é o pensamento positivo. E esse sentimento que faz as coisas acontecerem na nossa vida é tanto do lado bom e do lado ruim. Porque o universo não existe nem bom nem ruim. Eu estou emanando a energia, mandando aquela vibração, aquela frequência, ele apenas capta aquela frequência e me devolve. Para ele não tem diferença se ficar doente ou ter saúde, para ele não existem essas coisas. Então nós devemos se alinhar ao nosso sentimento. Então quando a gente tem um sentimento negativo, ruim por alguém, nós devemos começar a exercitar o pensamento positivo. Aí entra aquela hora que eu olho para a pessoa e fico imaginando, puxando dentro de mim coisas para que eu comece a olhar para aquela pessoa daquele jeito. Entenderam? Então isso é uma coisa que a gente deve fazer. Então o sentimento é o que move o universo. E aquilo que eu sinto, né, não adianta que vai vir. Por exemplo, se eu sinto uma coisa que eu tenho medo. E se eu não me libertar disso aí, vai acontecer. Está acontecendo comigo. Então, sobre o problema da minha saúde. Eu não sei para que caminho vai ser andar. Sei. Eu tenho aquele pensamento que vai dar tudo certo. Mas de repente, lá no fundo, vem um medinho. vem um medinho. E pois é nesse sentido que eu falo. Então aí é a hora de que, por exemplo, você ainda não tem esse sentimento de saúde. Sentimento de saúde. E eu vou falar por mim. Se eu fosse atrás do que as pessoas falaram, eu já tinha sofrido umas 10 operações. Até hoje eu não fiz nenhuma e nem vou fazer. Por quê? Eu me sinto saudável, mesmo
Às vezes até é ridículo, mas é um ridículo bom, né? Você doendo e agradecendo pela saúde perfeita que você tem. Ele está ali agradecendo que eu estou com a minha saúde perfeita e não está, e eu estou agradecendo e continuo agradecendo, porque é isso que eu quero. Então, aí a gente está desenvolvendo o sentimento. Então, quando nós queremos as coisas, vamos desenvolver um sentimento, um sentir, a emoção, que daí aquilo acontece. Então agora vamos chegar na outra parte que eu falei, que é sobre as pessoas que não conseguem, que são boas e nobres, ou sofrem uma situação, e os que são ruins não. Para nós termos saúde mental, emocional, nós temos que ter coerência. O que é ter coerência? Sentir, pensar e agir. Quando essas tríades estão em ordem, daí nós ficamos só com saúde. Mas se eu penso uma coisa, sinto outra e faço outra, é uma incoerência. E aquelas pessoas que nós consideramos ruins, eles têm uma vantagem, eles têm coerência emocional. Eles têm a coerência. Seja boa, mas eles têm coerência. E por eles terem coerência, eles vão lá e falam o que tem que falar, brigam com quem tem que brigar e não acontece nada com ele. E nós que queremos ser bonzinhos, engolimos sapo, deixamos as coisas de lado, não reivindicamos nossos direitos, sabe? As pessoas vêm muito em cima da gente e a gente baixa a cabeça para ser bom. E todo mundo adora. Isso é uma incoerência emocional, daí nós vamos ter problema de saúde, de enfermidade. Então nós precisamos trabalhar com essa tríade. Coerência emocional, coerência na atitude. Primeiro, eu não, por exemplo, eu fiquei com raiva de uma pessoa, que nem agora, vou contar, eu estava ali no caixa e estava uma senhorinha com certa idade, achando que só tinha ela ali no caixa e a fila grande. Daí ela começou a procurar lá um biscoito, um negócio ali, não lembro o que era, um negócio, um doce. E demorava. Daí ela abriu. Pode. Foi comer o doce. Daí no meio, e conversa com a caixa, e conta a história, e nós ali esperando. E daí depois ela resolveu que queria 30 balas, 10 de cada tipo. Daí a mulher pegou, foi lá procurar em cada caixa determinada quantidade de bala, trouxe. Quando a mulher chegou ali, a caixa chegou, ela foi abrir a carteira. E como ela era uma pessoa já com certa idade, ela não conseguia abrir direito a carteira e procura aquele dinheiro e não achava aquele dinheiro e nós todos parados ali. E aquilo me deixou de saco cheio. Por exemplo, eu fiquei, mas ela, eu não sei falar nada, mas eu não neguei meus sentimentos. Digo, daí que a pessoa tem que ter esse mancol. Agora, se eu faço, eu me recriminar, mas eu não devia sentir isso por uma senhora e não sei o quê, eu tenho que mudar porque esse sentimento não é bom, não sei o quê. Eu estou com uma incoerência emocional. Porque eu estava com um sentimento e eu quis negar o sentimento. Eu não precisei ir lá xingar ela, mas eu não posso negar o meu sentimento. Eu não posso dizer assim que eu não senti raiva da Graça hoje. Hoje não, outro dia. Não, mas não quer dizer que com isso que eu vou ficar de mal com ela, mas é para aquele momento. Eu não posso negar isso. E eu também não preciso fazer. Mas agora eu não posso querer nunca sentir isso. Eu sentir aquilo que a outra pessoa fez.
Quando a gente faz isso, a gente está dentro da incoerência emocional. Daí que as pessoas que são boazinhas adoecem e morrem mais fácil. Tem mais enfermidade. E o cara que é ruim, que é grosso, não tem. Ele já vai abrir a boca ali. Ah, já vai abrir a boca, já não leva aquilo para casa. Hã? O cara fica sempre numa boa. Fica sempre numa boa. Ele não guarda o sofrimento dele, ele passa para o outro, põe para fora. Então isso é incoerência emocional, nós temos que ter essa coerência. E não é sair. Sentir, pensar e agir. Sentir, ou pode ser pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. Dentro de uma incoerência. Se eu fiquei com raiva, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu podia falar com ela, ou eu podia trocar de caixa, sair dali, ou até chegar para ela educadamente e dizer, pô, a senhora tem que se mancar, que não existe só você. Então, em outras palavras, não devemos engolir sapo. Porque aquilo fica corroendo o nosso estômago. E depois que a gente desenvolve esse treinamento, a gente entra numa negação total da vida. Mas isso é só aqui num plano mental, mas inconscientemente não. Inconscientemente está aquele desconforto, aquele desgosto. Então é isso aí, a gente tem que ter bastante cuidado para que nós tenhamos uma coerência emocional para nós ter mais saúde. Então é a tríade, é bem claro. Pensar, sentir e agir. Daí nós não vamos nos enfermar menos. Nós estamos mais saudáveis. Ok? Então vamos por aqui agora.